Pode se assentar, fique à vontade. Amém, glória a Deus. Domingo de Santa Ceia, amém? Glória a Deus por esta oportunidade, né? Mais uma vez dada por Ele, a nós. Hoje, quando nós nos levantamos, é como se Ele tivesse dado de fato a nós uma nova oportunidade para nos reunirmos em memória diante de tudo aquilo que um dia Ele fez, em memória e esperança na certeza de que Ele um dia voltará para nos buscar, amém? E isso é muito bom. Ele nos dá, através deste ato, a possibilidade de melhorarmos, e essa deve ser a nossa intenção diária, amém? Melhorarmos a ponto de que estejamos prontos para quando Ele vier, nós iremos ter com Ele, amém? Quantos querem? Amém? Glória a Deus. E se Ele assim permitir, nós seremos vizinhos lá no céu. Amém? Muito bem. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de uma passagem bíblica na qual Jesus trata diretamente com o seu povo. Trata diretamente com as pessoas as quais o seguiam. Quantos são seguidores dele nesta manhã? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Nós estamos nesta fé. Seguir a Jesus, mas seguir a Jesus com um objetivo. Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim a ela, com um objetivo. Amém, glória a Deus. No capítulo 23 de Mateus, irmãos, Jesus ele se apresenta aos religiosos da época, saduceus, fariseus, escribas. E se você tiver a oportunidade, leia na sua casa, Mateus 23. Ele se apresenta como de fato sendo uma autoridade espiritual e colocando aqueles homens que apresentavam ao povo na época uma cultura religiosa opressora como sendo o líder de fato. E expondo a maneira como eles viviam e como seria certa a maneira que eles vivessem. Tá? Então, no capítulo 23 de Mateus, Jesus se revela, Jesus fala diretamente a estas pessoas, aos religiosos da época. Porém, no capítulo 6 do Evangelho de João, como eu disse, Jesus se apresenta àqueles que o seguiam. Amém? Jesus se apresenta não àqueles religiosos fervorosos, sabidos da época. Jesus se apresenta à multidão que o seguia. E lá no comecinho do capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus realizando a multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos conhecem esse milagre realizado por Jesus? Digam amém. Sim, Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, saciando a fome de uma grande multidão. Aproximadamente 5.000 pessoas foram saciadas através do milagre da multiplicação. Havia um menino em meio à multidão e esse menino possuía uma lancheirinha contendo pães e peixes que através da manifestação do poder de Deus foi multiplicado. E uma multidão de 5.000 pessoas foi saciada. Essa história, este milagre está relatado, como eu disse, no Evangelho de João, no capítulo 6. E após a manifestação de Jesus, realizando esse milagre, ele se retira dali. E a multidão, seguindo Jesus, chega até o local da multiplicação e eles percebem que Jesus não está mais ali.
Jesus já havia saído dali para um outro lugar. Então a multidão fica empolgada, a multidão fica desesperada, porque eles querem ter com Jesus, que é aquele que tem poder para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Eles querem ter com Jesus, que é aquele que pode fazer com que o pão seja multiplicado em suas vidas. Então eles se organizam e vão atrás de Jesus. E chegando até Jesus e se deparando com Jesus, Jesus diz a eles algumas coisas importantes para nossa reflexão também. Porque eu creio que nós estamos reunidos aqui hoje atrás, na busca por aquele que tem o poder de fazer com que o pão seja manifesto em nossa vida. Amém? Amém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, e nós faremos a leitura a partir do verso de número 24. Amém? À medida que você encontra, você glorifica. Glorifica num tom audível para que a pessoa que está ao seu lado não durma. Amém? Já passaram das 10, mas se você é como eu, que independente de horário, encostou, dormiu, irmão, então fique esperto, glorifica o nome do Senhor. Ai, não estou conseguindo encontrar aqui. João 6, 24. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Amém? Então, como eu já disse aqui para você, a multidão buscava ter Jesus. A multidão buscava estar com Jesus. Porém, não encontrando Jesus, eles se organizaram e foram em busca de Jesus. Versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Versículo 26. Jesus respondendo-lhes, disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Aí Jesus já começa a conversar com o povo e pontuar algumas coisas importantes, dizendo: na verdade vocês não me buscam pelos sinais, na verdade vocês não me buscam por aquilo que sou, mas vocês me buscam porque sabem que eu tenho pão que vai saciar a fome de vocês. E então a multidão já começa a ouvir estas palavras que saem da boca de Jesus. Versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Amém? Jesus orienta a multidão. Jesus nos orienta na manhã de hoje. Nós devemos trabalhar, nós devemos buscar, nós devemos empenhar a nossa força, a nossa saúde, a nossa fé, não para alcançarmos coisas perecíveis, não para buscarmos aquilo que ficará aqui na terra, mas devemos empenhar as nossas forças, a nossa fé, a nossa saúde, o nosso tempo na busca por aquilo que é espiritual e que de fato nos fará diferença. Amém? Então, o questionamento que Jesus propõe para que a multidão reflita naquela ocasião
é exatamente o mesmo questionamento que o Espírito Santo dele nos propõe a refletir na manhã de hoje. Qual tem sido o motivo de eu estar na presença de Deus? O que me trouxe aqui na manhã de hoje? Qual é o pão que eu tenho buscado? Qual é o seu pão? A presença de Deus? A vida de Deus em ti? Ou aquilo que Ele pode fazer? Aquilo que Ele pode te entregar? Aquilo que você deseja ver saciado na sua vida? Hoje, o pastor contou alguns testemunhos aqui, e dentre eles, contou o testemunho da irmã Jaque. Está aqui, agora às 10h30? Não, esteve no culto da manhã. Para que Deus manifeste um sinal, um milagre, como esse na vida de alguém, eu acredito que o pão que ela tem vindo buscar aqui nesta igreja, o pão que tem sido entregue a este povo através deste altar, não tem sido somente o pão material, mas, seguramente, para que a chave seja destravada no mundo espiritual, assim como o pastor tem colocado para nós nesses dias, é necessário que nós busquemos não somente o pão que perece, mas o pão divino, o pão celestial, o pão espiritual. E nós sabemos que o pão representa a própria figura de Cristo. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes o pão que nos move e o pão que nos traz até aqui, na busca pela presença de Deus, como moveu aquela multidão naquela ocasião, na busca por Jesus, é um pão que não nos satisfaz. A gente busca, a gente empenha as nossas forças, a gente deposita a nossa fé, nós recebemos, mas nós nunca estaremos satisfeitos. Sim ou não? E essa situação de buscar por coisas perecíveis, coisas que ficam, coisas que passam, nós vemos na própria Bíblia, a própria Bíblia nos apresenta situações de pessoas que buscavam em algo ou em alguém, imaginando que aquela busca saciaria a sua necessidade, saciaria os seus desejos, faria com que ela fosse feliz, mas tudo isso passa. Como no caso nós conhecemos a mulher samaritana. A Bíblia fala que em uma conversa que ela teve com Jesus, ela é exposta e ela é revelada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus, dizendo que ela tinha tido 5 maridos, certo? E por que tantos maridos, irmãos? Porque naquela mulher havia um vazio que necessitava ser preenchido por algo ou por alguém. E em sua mente, ela pensava que aquele vazio poderia ser preenchido por homens. E então ela se relacionava na busca por uma felicidade que homem não pode preencher. O vazio existencial, o vazio que existe no coração de cada um de nós, ele só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. Traumas e situações que nós muitas vezes, infelizmente, vivemos, deixando em nós feridas, só podem ser curadas e restauradas através da ação do próprio Deus. Então, irmãos, nós devemos parar e pensar: será que tenho buscado o pão que verdadeiramente saciará a minha fome?
Será que tenho buscado a água que de fato saciará a minha sede? Será que tenho ido buscar o pão no local certo e de maneira certa? Era aquilo que Jesus conversava e expunha e propunha à multidão a refletir. Hoje, século 21, ano 2022, acredito que existam pessoas mais jovens aqui do que eu, até porque eu já não sou mais uma mocinha. Porém, existem pessoas mais velhas que vão se lembrar e vão concordar com o que eu vou dizer. Nós nunca vivemos em um tempo em que são achadas pessoas tão bem estabilizadas financeiramente falando. Irmãs, eu quando menina, eu tinha um sonho, Josi. Não sei se você teve esse sonho. Eu tinha um sonho que não foi realizado, Camila. E nem por isso eu sou frustrada, viu, irmãs? Mas eu nunca pude ter uma boneca Barbie, Dona Ivete. Porque na minha época, sabe quanto custava uma boneca Barbie? Mais de R$300. E eu não sonhava com a Barbie skatista, com a Barbie festa, eu sonhava com a Barbie noiva. E a Barbie noiva, ela beirava bem aí mais ou menos os seus R$600. A minha mãe, graças a Deus, não teve só a mim, teve outras 2 meninas. Então, você imagina para o meu pai ter que comprar uma Barbie para 3? Não ia dar certo. A gente já brigava sem ter Barbie, imagina com uma Barbie só. Então, o certo seria que ele comprasse uma para cada. E em casa, a gente pagava as contas, comia bem, graças a Deus. Porém, não era tudo que via que podia ter. A minha irmã Vânia até teve uma Barbie imitação, chamada Barborete. Olha a situação, irmãos. Esqueceu no sol a coitada da Barbie, a Barbie derreteu. Então, assim, são histórias que hoje a gente tem para contar e dar risada, mas na ocasião muito trágico, né? Então, assim, nunca se viu um povo tão rico como hoje. Nós reclamamos de algumas coisas, irmãos, mas graças a Deus, hoje eu posso ir a uma loja e levo o meu filho no fim de ano e falo para ele, pode escolher o seu presente, que nem que eu parcele em 10 vezes, a gente paga. Na minha época não existia xing-ling. Na nossa época não existia tantas opções de compra e formas de pagamento como se existe hoje. Em compensação, com tantas as oportunidades de compra e com tantas as situações que são oferecidas a nós, nunca se viu uma geração tão frustrada como a de hoje, sim ou não? Você pode concordar comigo? O que diz os índices de especulação? Que hoje a margem, né, de suicídio ela é muito maior do que nos dias passados. Países ricos como o Japão e os Estados Unidos são os que trazem o maior índice de jovens se matando. Porque as pessoas trabalham, buscam aquilo que é perecível, empenham as suas forças naquilo que não saciam suas vontades, que não saciam as suas necessidades, não se vendo satisfeitos porque depositam as suas forças naquilo que não é para ser depositado, se tornam pessoas frustradas e infelizes. E acabam tirando a sua própria vida. Nunca se viu uma geração tão ansiosa por algo como a geração na qual nós vivemos. A ansiedade, o trabalho, o desespero para se possuir coisas que não nos levarão a lugar algum. Amém? E Jesus dizia à multidão, irmãos. Ele não dizia aos religiosos da época, ele não se referia aos intelectuais da época. Jesus estava falando com a multidão, aqueles que o buscavam a fim de tocar, a fim de receber algo. Assim como nós, nos dias de hoje, buscamos a Deus
a fim de receber algo. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é errado. Mas estou dizendo que nós podemos inverter a ordem das coisas. E invertendo as ordens das coisas, Camila, nós seremos abençoados. Amém? E eu já vou explicar para você, vou chegar aqui no ponto, para que você entenda melhor o que eu quero dizer com inverter a ordem das coisas. Vejam só o que eu anotei aqui. Quanto maior a busca e as realizações, nós percebemos que somente isso não nos fará felizes. E eu ainda anotei aqui uma outra coisa. O cego de Jericó, ele queria enxergar. Amém? Mas quanta gente enxergando infeliz. Então, nós às vezes depositamos as nossas esperanças e as nossas expectativas em coisas. E não depositamos a nossa esperança e a nossa expectativa no Deus que realiza coisas. E por isso, muitas vezes, nós não nos sentimos saciados e felizes. Pelo contrário, dia após dia mais ansiosos, dia após dia mais cansados, dia após dia entristecidos, muitos caindo em uma depressão que a gente fica muitas vezes sem saber como ajudar. Pessoas que se afundam e morrem depressivas, porque depositam suas forças e suas expectativas apenas no milagre. Mas é importante que nós entendamos que o milagre, assim como o milagre da multiplicação, ele é um sinal dado por Jesus. É como se fosse uma direção dada pelo próprio Deus a nós que recebemos o milagre, a respeito daquele que realiza o milagre. O milagre ele acontece na nossa vida para nos levar a acreditar que existe um Deus que faz milagres. Amém? Mais importante do que o milagre é o Deus que faz milagres. Amém? Muito bem. Então Jesus, em uma conversa com a mulher samaritana, ele dizia o que para ela? Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que pode saciar a sua tristeza. Eu sou aquele que posso saciar essa sua depressão. Eu sou aquele que posso saciar, tantas situações que têm te levado a se sentir mal, a se sentir desacreditado. Enfim, Jesus se apresentando como aquele que pode nos completar. Nós devemos buscar Jesus, porque somente Ele é que pode preencher o vazio que existe em nós. Amém? E lembra quando eu disse a você que a ordem das coisas faz toda a diferença na vida do cristão? O que diz a Bíblia lá em Mateus 31? Ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sendo assim, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Acontece que aquela multidão, e a multidão nos dias de hoje, se propõe a buscar a Deus para receber as demais coisas, sendo que a própria palavra nos orienta que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Amém? Quantos têm recebido de Deus as demais coisas? Amém, glória a Deus, nós temos recebido nestes dias. Mas só iremos continuar recebendo se de fato nos propormos, se de fato nos posicionarmos a buscarmos aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o pão, aquele que é a água que de fato sacia a nossa sede. Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar você para se colocar em pé na manhã de hoje.
Amém. Eu me preocupei, irmãos, em trazer uma reflexão. O pastor me convidou para que eu estivesse pregando, e ele falou: Marcinha, domingo de Santa Ceia. Eu falei: então, eu vou buscar de Deus a orientação, né? Diante de alguns estudos que eu tenho, de uma palavra que de fato nos leve a pensar o que nós estamos fazendo aqui. Como eu disse no início, domingo de Santa Ceia. Você se levantou assim como eu, se organizou, se produziu, veio até este lugar, buscar a Ele em comunhão, mas buscar a Ele de fato ou buscar aquilo que Ele tem para te oferecer? E eu não estou aqui te julgando, porque assim como você, eu sou ser humano. E eu não estou aqui dizendo que você não deve buscar a realização dos teus sonhos, porque somente Ele pode realizar. Mas eu estou te propondo, com base na palavra, que se você precisa modificar a ordem das coisas, que você modifique enquanto há tempo. Modifique, busque a Ele. Busque a presença dEle. Busque a justiça dEle. Porque não há necessidade de nós nos cansarmos. Não há necessidade de nós corrermos. Não há necessidade de tanta ansiedade, de tanto estresse. Não há necessidade desse estresse tamanho que nos leva a sucumbir em uma depressão. Não há necessidade. Basta que você busque a presença dEle, para que todos os seus sonhos, para que todos os seus projetos, eles sejam de fato realizados. É necessário que você busque o Deus que faz, o Deus que realiza, e então Ele fará e realizará por você e por todos aqueles os quais você tem apresentado a Ele em oração. Este seu vazio, esta tua tristeza, este teu desespero só pode ser saciado pelo pão da vida, pelo pão que alimenta a nossa alma, pelo pão que alimenta o nosso espírito. Jesus direcionou estas palavras à multidão. Jesus direciona estas palavras a nós na noite de hoje. Ele pede para que você descanse. Ele pede para que você se acalme. Ele pede para que você o busque com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu amor, para que tudo aquilo que você tem sonhado, para que tudo aquilo que você tem projetado, Ele realize na sua vida. Amém? Eu vou pedir para que você feche os seus olhos, nós vamos orar na manhã de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque naquela ocasião, há tanto tempo atrás, o Senhor exortou aquela multidão e permitiu, ó Deus, que as tuas palavras ficassem registradas no livro da tua lei, para que hoje, Deus, nós pudéssemos meditar e aprender, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, faz de nós pessoas melhores através do aprendizado, Deus, daquilo que está registrado na tua palavra. Deus, toma o nosso coração, toma, Deus, a nossa mente, toma, Deus, a nossa alma, e em nome de Jesus, ó Pai, se há pessoas entre nós com vazio existencial, com dor em seu coração, com perturbação, ó Deus, na sua mente, e tem buscado remédio em tantas situações que não o Senhor, na manhã de hoje, ó Pai, que ela guarde esta palavra em teu coração, ó Pai, e que ela saia daqui verdadeiramente saciada, que ela saia daqui hoje, ó Deus, na manhã de hoje,
confiante de que o Senhor, ó Deus, pode fazer por ela tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, à medida que buscarmos, à medida, ó Deus, que adorarmos ao Senhor pelo que és, e não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, glorifique